Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite na presença do Senhor. Deus abençoe meus irmãos, meus amigos. Nunca se esqueça. São nos momentos mais difíceis, momentos mais difíceis da sua vida, que algo extraordinário pode estar sendo gerado. Momentos mais difíceis, fases mais difíceis das nossas vidas, algo grande pode estar sendo gerado. Algo grande pode acontecer. Porque a tendência, meus irmãos, é que os momentos difíceis, eles vêm justamente para abater, justamente para entristecer, justamente para causar as dúvidas. Muitas vezes os momentos difíceis, eles acontecem nas nossas vidas. E quantas vezes nós não nos sentimos as piores pessoas do mundo? Mas eu quero reforçar novamente que momentos difíceis podem gerar grandes bênçãos, grandes vitórias nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, meus irmãos, e eu queria compartilhar um breve texto no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, em desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Irmãos, Neemias, ele não estava na sua terra de origem. Ele não estava em Jerusalém, local onde ele havia nascido, crescido, sido criado pelos pais. A Bíblia diz que ele é levado para uma outra província, para uma outra terra. E Jerusalém ele passa pelo longo período do cativeiro. E logo depois disso nós sabemos que a cidade ela é totalmente devastada, ela é totalmente destruída. E agora Neemias estava num outro local, estava tendo um dia normal. Ele estava vivendo um dia normal. E vieram alguns dos seus irmãos de Jerusalém. E ao visitarem Neemias, ele, por curiosidade, pergunta a respeito da terra onde ele havia nascido, da terra dos seus pais. E a Bíblia vai dizer agora que aqueles homens, aqueles poucos irmãos que foram ter com ele, começaram a trazer relatos que não eram favoráveis. Relatos em que, após o cativeiro, os irmãos que ali sobraram estavam em grande miséria, estavam em desprezo. O muro havia caído, os portões queimados a fogo, a cidade estava entregue. E ali começa a primeira grande lição.
Esse homem começa agora a passar por um momento difícil. Esse homem agora, ele recebe uma notícia difícil. Ele recebe um parecer difícil. Ele recebe agora palavras difíceis. E olha só, meus irmãos, ele não estava no local, ele não estava na terra, ele estava numa outra província, mas agora os seus irmãos vão até ele e colocam um relato diante dele. Colocam um relato em que aquela cidade, ela estava totalmente devastada. E eu creio que depois que esses irmãos, eles deram esse relato, foram embora, eu fico imaginando, e como foi desse relato para frente, a vida de Neemias. Porque antes desse relato ele tinha uma vida. Ele vivia numa outra província, mas ele tinha uma vida. Como foi a vida desse homem depois de um relato? Depois de um relato difícil. Depois de um relato que não era favorável. E a Bíblia continua dizendo agora, irmãos, no capítulo de número 2 de Neemias, a partir do verso 1. E sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? Meus irmãos, no capítulo 2, a Bíblia deixa bem claro que Neemias, ele era um trabalhador do palácio, um copeiro do rei. E uma das funções de Neemias era apresentar diariamente o vinho diante do rei. Ele apresentava o vinho todos os dias. E ele apresentava com alegria na sua face, no seu rosto, porque o seu coração era feliz, ele tinha uma vida normal. Porém, agora a Bíblia vai dizer que no verso de número 2, o rei ele para e ele vê que naquele dia Neemias ele não estava bem. Ele não estava bem, irmão. Ele não estava bem porque no capítulo 1 ele recebe uma notícia. Ele recebe a notícia que a cidade dos seus pais, a terra dos seus pais, o local da sua infância, onde ele teve as melhores lembranças, ela estava totalmente devastada. E aquela notícia faz com que Neemias, ele se coloca agora diante do rei triste. E a tristeza era tão notória que a Bíblia diz que o rei, ele percebe a tristeza. E o rei, ele diz: olha, por que está triste o teu rosto? Pois você não está doente. O rei sabia que Neemias não estava doente, mas a tristeza estava no seu semblante. E o rei declara: olha, não é senão tristeza de coração. Porque tem tristeza, irmão, tem tristeza que ela vem da alma. Foi por isso que no começo do vídeo foi dito: o que nós fazemos nos momentos difíceis? Como nós reagimos aos momentos difíceis? Porém, esses momentos difíceis, eles podem gerar algo muito grande nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer agora que diante daquela palavra do rei, Neemias ele confessa: porque eu não estaria triste? Olha só, irmãos, uma notícia, ele teve uma notícia ruim, e ele disse para o rei Artaxerxes que diante daquele cenário, ele declara o que estava acontecendo. Olha, está acontecendo isso, a cidade do sepulcro dos meus pais,
queimada a fogo, em miséria, em destruição. E ali, meus irmãos, ele se entristeceu. Ele se entristeceu. E eu não quero me alongar muito no texto, mas você acompanhando depois, no capítulo 2, ele em conversa com o rei, ele pede para que o rei libere ele, para que ele vá até Jerusalém, para que ele seja liberado. E assim o rei concede para que ele fosse até Jerusalém. Neemias, ele precisava ver o que estava acontecendo, porque muitas vezes, irmãos, as notícias vêm, só que muitas vezes aquelas notícias elas não são suficientes. A gente fica quieto e a gente precisa ir ver com os nossos olhos. A gente precisa olhar com os nossos olhos. E esse foi o diálogo dele com o rei. Olha, está acontecendo isso, me libera, eu preciso ir. Eu sou um servo fiel. O senhor sabe que eu trabalho com alegria, que eu trabalho com singeleza de coração, que todos os dias na presença do rei eu sirvo vinho com alegria, mas que nesse momento o meu coração não está em paz, a minha alma não está em paz, eu estou inquieto, eu estou triste, eu estou chateado, eu preciso ver, eu preciso ir, me envia. E assim ele foi enviado. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Neemias, no verso 11, e cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em quem eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e pelo lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém. E estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar animal algum em que estava montado. E ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. Irmão, quando esse homem ele chegou lá, ele viu que a situação era pior do que falaram para ele. Então, meus irmãos, Neemias ele teve agora a experiência de ir até o local, de olhar o local, de contemplar o local. Antes ele recebeu a notícia. Ele recebeu a notícia, ele se entristeceu com aquela notícia. Ele se entristeceu, ele se incomodou e ele foi até o rei. E ele conversou com o rei, ele pediu para que o rei liberasse. Mas agora, irmão, é que fica mais estreito. É porque agora ele vai até o lugar. E a hora que ele chega no lugar, ele vê que realmente a situação não era favorável. A situação não era favorável, era um momento difícil. Era um período difícil. Era uma fase difícil. Mas eu queria que você voltasse no capítulo de número 1, depois que ele recebe a notícia. E eu deixo essa parte para o final, porque depois que ele recebe a notícia, no verso de número 4 disse: e sucedeu que ouvindo eu as palavras, assentei-me, chorei-me, lamentei-me por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, aleluia. Ele orou, meu irmão, ele se assentou, a Bíblia diz que ele se assentou, que ele se lamentou, que ele jejuou, que ele colocou essa causa diante do Eterno, diante do Senhor. Aleluia! Ele colocou essa situação diante do Senhor. Ele colocou diante daquele que resolve. Ele colocou diante daquele que, ainda que você esteja vivendo um dia difícil, um período difícil, uma fase difícil, nesse tempo Deus pode gerar algo maior para a sua vida. Deus ele pode gerar algo grande para a sua vida. Deus ele pode gerar algo tremendo para a sua vida. Aleluia, a palavra do Senhor diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia,
Ele orou ao Senhor, o Senhor colocou no coração dele para que aquele homem fosse, para que aquele homem estivesse diante daquele cenário. Eu quero dizer uma palavra de Deus ao seu coração. Não fuja das suas guerras, não fuja do ambiente de tristeza, não fuja do ambiente de derrota, não se prostre, não se entregue, não se dê por vencido, meu irmão. Não se dê por vencido, ainda que esteja difícil, ainda que você tenha escutado nesses dias palavras difíceis, e não só palavras, ainda que os teus olhos tenham visto cenários difíceis, situações difíceis, não se entregue, não se abata, não se abata. Você se lembra a situação do Vale de Ossos? O Vale de Ossos, quando o profeta, ele foi colocado diante daquele cenário, aleluia, a Bíblia diz que Ezequiel ele foi conduzido pelo Senhor, a mão do Senhor levou ele diante daquele cenário. Aquele cenário era terrível, irmão. Aquele cenário era terrível, era semelhante a como estava a cidade de Jerusalém. Era um cenário terrível, era um cenário sem vida, era um cenário de destruição, era um cenário terrível. Mas aquele homem, ele andou diante daquele cenário. Ele olhou aquele cenário. A Bíblia diz que Neemias, ele andou diante daquele cenário. A Bíblia diz que teve locais que os animais não conseguiam passar de tanta destruição que estava. Eles estavam diante de cenários difíceis. Eles estavam diante de situações difíceis. Mas deixa eu te falar uma coisa. É diante de um cenário difícil, é diante de uma situação difícil, que se você orar, que se você buscar, que se você confiar, é nesse cenário que o Senhor te levanta. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo diz o contrário. O mundo diz o contrário. O mundo diz que no cenário difícil é ali que você morre. O mundo diz que no cenário difícil é ali que você vai ser enterrado. O mundo diz, diante de uma situação difícil, é que a depressão vem. E a depressão, ela vem para te colocar para baixo. Ela vem para te colocar em tristeza. Ela vem para te colocar em angústia. Ela vem para te colocar num quarto fechado. Ela vem muitas vezes para roubar a tua esperança. Mas diante de cenários fechados, diante de cenários difíceis, diante de cenários escuros, é aí que você mostra que guerreiro você é na batalha. Que guerreiro nós temos sido na batalha. Sabe, irmãos, é no momento que eu estou mais triste, é no momento que eu estou com mais angústia, pela misericórdia do Senhor, é nesse momento que o Senhor me dá as mais belas palavras do trono. Não é no momento que eu estou com alegria, não é no momento que eu estou feliz, não, mas é no momento que eu estou sendo amassado, pisado, injuriado, entristecido, sem ânimo, sem louvor, sem palavras na minha boca. É nesse momento que eu me levanto e é nesse momento que eu caminho. Por isso, no começo do vídeo foi profetizado: momentos difíceis podem gerar coisas extraordinárias na sua vida. A Bíblia diz que esse homem ele percorreu a cidade, assim como Ezequiel estava lá no vale, e Deus começou a dar ordem: olha, profetiza diante desse cenário, profetiza diante desta situação, profetiza diante desse caos. E ali, quando ele fala as palavras, quando ele profetiza, quando ele não se entrega, quando ele vai, as coisas, as vozes, a solidão, o desespero, a morte, a angústia, a enfermidade cai por terra. Aquele vale ele foi transformado, irmão. E a Bíblia diz que quando ele percorria a cidade, ele não disse para ninguém, ele guardou com ele. Mas no momento certo,
No momento certo, ele diz no versículo 17, capítulo 2 de Neemias, verso 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Aleluia. Então lhes declararei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Se levantaram, ele declarou: olha, eu estou aqui porque o Senhor me enviou. Nós somos poucos, mas o Senhor me enviou até vocês. O Senhor me enviou até esse lugar. E mesmo nós, sendo poucos, nós temos a palavra de Deus favorável. E o rei me liberou para estar aqui. E nós vamos edificar, nós vamos levantar, nós vamos construir, porque a mão do Senhor é sobre nós. E assim aconteceu. Aleluia, assim aconteceu, irmão. Você acha, irmão, que é todo dia? Você acha que é todo dia, irmão, que nós temos ânimo para levantar cedo, para ir trabalhar, para encarar? Quantas vezes, meus irmãos, nós não fazemos isso? Porque tem pessoas que dependem de nós, tem pessoas que dependem do nosso esforço, e nós sabemos que nós não podemos parar, porque tem pessoas que dependem de nós. E ainda que eu esteja assolado, ainda que eu esteja quebrado, ainda que eu esteja num vale, dias difíceis podem gerar glória na minha vida. Porque a partir do momento que eu me levanto, a partir do momento que eu me ponho de pé, a partir do momento que eu encaro a situação, a partir do momento que eu encaro a vida de frente, a partir do momento que eu coloco o Senhor na frente, a partir do momento que eu levanto e que eu oro: Senhor, vai comigo. Só o Senhor sabe como está o meu coração. E Ele vai. E Ele vai porque a mão do Senhor é favorável sobre todos aqueles que aguardam a sua misericórdia e a sua justiça. Então receba essa palavra. Que haja luz na sua vida. Que haja, irmão, entendimento de Deus na sua vida. Que haja graça de Deus na sua vida. Que você verdadeiramente seja um soldado, um guerreiro. Que você verdadeiramente, irmão, porque eu não sei mesmo. Eu sei o que eu passo, eu não sei o que você passa. E o que eu passo não é fácil. E eu imagino que o que você passa também não é fácil. Mas Deus está mostrando um homem que mesmo não sendo fácil, que mesmo ouvindo notícia ruim e vendo, contemplando coisa ruim, ele teve ânimo de se levantar. Ele não ficou chorando nos cantos. Ele não ficou chorando, ele se levantou. Então é hora de se levantar. É hora de arrumar bagunça, irmão. É hora de colocar as coisas em ordem. É hora de assumir aquilo que você é diante do Senhor. É hora de você olhar para a luta, para a dificuldade e você se levantar. É hora de você não deixar mais isso tomar conta da sua vida. Expulse tudo aquilo que não presta. Mande embora, faça uma varredura da sua vida. Que nessa noite você possa passear em todas as áreas da sua vida. Que você possa passear em todas as áreas, que o Senhor te dê clareza, entendimento, visões, que você veja as áreas da sua vida que estão assoladas, quebradas, destruídas, queimadas, e que você possa reconstruir, e que você possa se levantar. Palavras ditas contra você, que você possa se levantar diante dessas palavras contrárias, que você possa reedificar, irmão, que você não pare, que você não fique no meio do caminho, mas que você continue, que você ande, que você tenha ânimo, que você tenha esperança, porque a palavra de Deus diz: vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Deus está tirando vergonhas aqui. Deus está tirando vergonha. Chega de vergonha, irmão.
chega de lamentação, chega de ser coitado, irmão. Chega de ficar esperando as pessoas passarem a mão na sua cabeça, porque a Bíblia diz: poucos foram com ele. Pare, irmão, de ficar pedindo misericórdia de homens. Pare, irmão, fala com Deus. Ora, jejua, busca, fala com o Senhor. Porque ele em secreto, ele te vê e te responde. Que você guarde essa palavra na sua alma, no seu coração. Se você acompanhar depois, eles tiveram, na construção, eles tiveram muito empecilho. Levantaram Tobias, levantaram Sambalates, levantaram nômades, levantaram inimigos. Levantaram, caçoaram quando eles começaram. Quando eles começaram a levantar os muros, a edificar a cidade, caçoaram deles. Chegaram a dizer, ó, se uma raposa encostar aí, ela vai derrubar o muro. Mas não tem problema. Não tem problema. Quando você, irmão, pode perceber, quando você está lá, coitadinho no sofá, as pessoas vão ter dó de você. As pessoas vão ter dó, vão querer passar a mão na sua cabeça. É isso mesmo. Calma, vai passar, é isso mesmo. Mas quando você se levanta daquela situação, essas mesmas pessoas muitas vezes falam, calma, olha, você não está pronto, espera. Vamos se recuperar? Não, irmão. Não, irmão. Se levante. Levanta-te, anda. Levanta-te, anda. Toma nessa noite a tua cama. Toma nessa noite o teu leito. Toma nessa noite as tuas dificuldades. Toma nessa noite as tuas aflições e anda. Vire páginas da sua vida. Vire páginas da sua história. Recomece. Recomece, mas não deu certo lá. Recomece. Recomece. Ore ao Senhor. Ore, porque dias difíceis podem gerar glórias sobre a sua vida. Deus te abençoe essa palavra. Deus te abençoe a sua noite. Estamos juntos. Até o próximo vídeo, meus irmãos. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo, que é contigo, que é o seu amigo, que é o seu consolador em todos os momentos da sua vida. Deus te abençoe, forte abraço em Cristo Jesus.